Imagine isso. Você finalmente tem tudo o que sempre quis. O carro que você sonhava quando era adolescente, o corpo moldado a ferro, suor e disciplina, o parceiro ideal, bonito, inteligente, engraçado, alguém que te olha com admiração. A carreira que impressiona qualquer um numa conversa de bar. E mesmo assim, há um vazio, sutil, inquietante, uma ausência silenciosa que não deveria estar ali, mas está, como um leve zumbido no fundo da consciência, lembrando, isso não é tudo. Você tenta ignorar. Talvez seja só uma fase. Compra algo novo, planeja uma viagem, muda o corte de cabelo, mas não importa o quanto se mova, o sentimento se arrasta com você, como se o próprio desejo estivesse te traindo, como se tudo o que você correu atrás tivesse sido um engano. Agora imagine outro cenário. Você está caminhando numa estrada de terra, sem destino, sem mapa, sem guia, mas também sem pressa. Cada passo é leve. Você não está tentando chegar em lugar algum. Você apenas está. E pela primeira vez em muito tempo, você sente uma presença reconfortante. Paz. Como é possível? Como alguém pode ter tudo e se sentir incompleto, e outro não ter nada? E sentir-se inteiro. Essa é a primeira contradição do desejo. Ele nos promete completude, mas entrega a ausência. Nos oferece sentido, mas planta inquietação. Você já se perguntou por que deseja o que deseja? Não o que, mas o porquê. Por que você quer aquilo que quer? E ainda mais importante, foi você mesmo quem decidiu querer isso? Ou você só está repetindo o script que alguém escreveu antes de você nascer? Desde cedo te disseram, seja alguém, conquiste, prove seu valor, deseje mais, queira mais, sonhe alto. Mas ninguém te avisou o preço. Ninguém te disse que o desejo é um vício sofisticado, uma prisão com correntes invisíveis feitas de promessas e falta. Desejar parece natural, mas será que é? Quando você vê uma pessoa e sente atração imediata, quando você abre as redes sociais e sente inveja, quando você compra algo e depois se arrepende, esses desejos vieram de você ou foram colocados aí? Nietzsche dizia, o que é a verdade, senão um exército de metáforas desgastadas? E se o desejo for isso? Um exército de promessas recicladas, que já não significam nada, mas continuam marchando dentro de você. Pense nisso. Você nunca realmente tem o que deseja. No momento em que conquista, o objeto vira passado, e outro desejo surge, e mais outro, e outro, como um labirinto que muda o trajeto sempre que você se aproxima da saída. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, escreveu: o desejo é a dor. A satisfação é o fim da dor, mas apenas por um instante. Ou seja, o desejo é sofrimento disfarçado de esperança. Mas você aprendeu o contrário. Aprendeu que o desejo é o que move o mundo, que desejar é viver, que quem não deseja está morto por dentro. E se for o oposto? E se o desejo for o motivo pelo qual você nunca está totalmente vivo? Você já percebeu que os momentos mais felizes da sua vida não foram quando você conseguiu algo, mas quando você esqueceu que havia algo a ser conseguido? Num abraço, numa risada, numa manhã sem pressa. Ali, o desejo estava ausente e você estava presente. Isso te assusta? Deveria. Porque talvez tudo aquilo que você chama de vida, ambição, metas, realizações, sonhos, seja só uma fuga de si mesmo, e o desejo, seu disfarce mais sedutor. Então, te pergunto, se o desejo nunca se satisfaz, o que estamos realmente buscando? Se desejar é sempre correr atrás de algo que escapa, quem está no controle? Você ou o próprio desejo? E, mais perturbador ainda, se você parar de desejar, quem sobra? Essa é a pergunta que poucos ousam enfrentar, porque ela não apenas questiona suas metas, ela questiona sua identidade. Mas essa pergunta precisa ser feita, porque até que você entenda a raiz do desejo, ele continuará te conduzindo como um fantoche, rindo da sua falsa sensação de liberdade.
guiando seus amores, suas dores, suas escolhas. Agora que você viu o primeiro fio desse novelo, a única saída é puxar e descobrir a teia invisível que costura a psique humana. Mas cuidado! Algumas verdades não podem ser desfeitas, e o desejo é uma delas. Na próxima sessão, vamos mergulhar nas entranhas desse mecanismo. Vamos abrir o corpo do desejo como um cadáver sobre a mesa filosófica e revelar o que realmente pulsa em seu coração. Você achava que o desejo era uma chama, um impulso natural, algo que nasce com o ser humano, mas o que se revela agora é mais perturbador. O desejo não nasce com você, ele te constrói. Você não deseja porque está vivo, você vive porque deseja. Mas esse desejo tem um arquiteto, e ele não é você. Vamos dissecar isso. Desde a infância, você é bombardeado por símbolos. A menina que ganha a atenção quando usa vestido rosa. O menino que é elogiado quando finge ser forte. O aplauso quando você compartilha. A punição quando ousa pensar diferente. O desejo é moldado assim, pela repetição de recompensas e rejeições. Você aprendeu a desejar o que te trazia a aprovação, a rejeitar o que causava desconforto, a adaptar-se como um camaleão emocional, e um dia esqueceu quem era antes disso. Carl Jung chamou isso de a máscara, o persona, a versão que você veste para sobreviver no mundo. Mas, sob essa máscara, algo se contorce. Um eu real, abafado, distorcido, faminto. O desejo que você carrega hoje não é o seu, é o desejo da máscara, é o reflexo de um reflexo. Você deseja ser desejado, deseja ser aceito, deseja ser reconhecido, mas quem definiu isso como vitória? Você ou o sistema que te criou? Jean-Paul Sartre disse: o inferno são os outros. Porque é nos olhos dos outros que você se enxerga, e se eles não te desejam, você duvida da sua existência. O problema oculto do desejo é este: ele sequestra sua liberdade. Você acredita estar escolhendo, mas suas escolhas já foram programadas pelo marketing, pelo inconsciente coletivo, pelo trauma da infância, pelo medo da insignificância. Desejar se torna uma forma de anestesia, uma distração brilhante da pergunta mais difícil: quem sou eu sem meus desejos? Schopenhauer foi cruel, mas honesto. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. A dor de desejar e não ter. O tédio de ter e perceber que não era aquilo. E por trás disso, ele revela a verdade brutal. Desejar é uma maldição biológica. O próprio querer é sofrimento. Você acha que deseja o prazer, mas deseja a fuga da dor. O desejo é sempre reação, nunca criação. Você não deseja livremente. Você reage ao desconforto de estar inacabado. Nietzsche sabia disso, mas propôs algo ainda mais radical. Torne-se quem você é. Mas como? Se você nem sabe o que você deseja, desejar algo é admitir que algo está faltando. Mas e se essa sensação de falta for ilusória? E se for implantada em você por uma cultura que lucra com seu vazio? Aldous Huxley previu um mundo onde as pessoas não seriam oprimidas à força, mas seduzidas pela própria prisão. Entretenimento constante, desejos fabricados, prazer imediato. Tudo isso criando um ser humano domesticado, desejante por obrigação. Você sente isso, esse cansaço, essa insatisfação persistente, essa voz interior que diz: isso não é você, mas você não sabe como voltar, porque nunca soube de onde partiu. O desejo, quando não examinado, se torna um falso norte. Ele aponta para fora, quando a resposta está dentro. É como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais precisa. Mas há outro problema, ainda mais profundo. Você não deseja apenas objetos, você deseja ser desejado, e isso te torna refém do olhar alheio. Você posta uma foto esperando curtidas, você estuda para provar algo aos pais, você treina o corpo para ser validado.
Você conquista metas que não significam nada para você, apenas para ouvir. Parabéns. O desejo do outro te molda mais do que o seu próprio. Porque no fundo, você não quer a coisa. Você quer o que ela diz sobre você. Status, valor, identidade. Mas esse jogo tem um custo. Você começa a se vender, a negociar pedaços de autenticidade em troca de migalhas de aprovação. E um dia acorda, irreconhecível para si mesmo. Viktor Frankl viu isso no limite do humano, nos campos de concentração. Ali, onde todos os desejos foram arrancados à força, ele descobriu algo aterrador. O ser humano pode suportar quase tudo, exceto a falta de sentido. E é aí que está o coração do desejo. Você não deseja coisas, você deseja sentido. E quando não o encontra, você o substitui por distrações. Carros, corpos, conquistas, vícios, telas. Mas nada disso satisfaz. Porque o vazio que você sente não é material, é existencial. Então, por que você ainda corre? Por que ainda persegue? Porque você foi ensinado a temer o silêncio, a evitar o vazio, a acreditar que estar sozinho consigo mesmo é insuportável. E o desejo se torna um ruído constante para te manter longe de si. O problema do desejo não é que ele existe, é que ele tomou o lugar do ser. Você não é mais uma consciência que deseja. Você é um desejo que pensa que é consciente. E isso é a prisão. Mas há rachaduras, momentos onde o sistema falha, onde você, mesmo que brevemente, percebe a ilusão e sente uma urgência, a vontade de sair, de parar de correr, de confrontar o espelho. Esse é o ponto sem retorno, porque uma vez que você enxerga a raiz, não há como desver, e a liberdade começa com esse incômodo. Na próxima sessão, vamos explorar como esse desejo molda o mundo à nossa volta, sem que percebamos. As consequências invisíveis que mantêm você cativo, mesmo quando acredita estar no controle. Prepare-se para enxergar o que ninguém quer que você veja. Você acha que está fazendo escolhas. Acredita que está decidindo seus caminhos com liberdade, mas a verdade é outra. Você está respondendo a impulsos, programações ocultas que dirigem suas ações como fios invisíveis em uma marionete bem treinada. E o nome desse mestre? Desejo. Não o desejo sincero, espontâneo, existencial, mas o desejo condicionado, implantado, o desejo como sistema, o desejo como arma. E essa arma está em toda parte. Ela está no algoritmo que te mostra o corpo perfeito, no comercial que associa felicidade a um carro, no feed que transforma a vida dos outros em competição, no espelho que não te devolve um reflexo, mas uma comparação. Você está sendo treinado para desejar como parte de uma máquina. E essa máquina não quer que você pare para pensar. Ela quer que você consuma, que você se compare, que você sinta que está sempre atrasado. Porque um ser humano satisfeito não movimenta o mercado. Um homem em paz não precisa de performance. Uma mulher que se aceita não compra mais produtos. Essa é a primeira consequência invisível, o desejo como controle social. Quanto mais você deseja, menos você pensa. Quanto mais você busca, menos você questiona. Quanto mais você corre atrás de ser alguém, menos tempo você tem para descobrir quem é. A segunda consequência é mais sutil e mais devastadora. Você perde a capacidade de estar presente. O cérebro humano, alimentado por desejo, se torna um mecanismo de antecipação. Você está sempre esperando algo, a próxima mensagem, a próxima chance, a próxima oportunidade. Mas, enquanto isso, você não vive o agora. Você o tolera, como se o presente fosse apenas um corredor entre dois futuros imaginários. Você sente ansiedade, essa sensação de que está sempre faltando algo, que está atrasado, que deveria ser mais, ter mais, fazer mais. Isso é o sistema do desejo funcionando perfeitamente. Ele te convenceu de que ser incompleto é seu estado natural.
e que a solução está fora, sempre fora. Mas o que acontece quando esse fora nunca chega? Surge a terceira consequência: depressão existencial. A cultura te ensinou a associar valor com resultado. Mas quando você percebe que nem mesmo os resultados trazem paz, você desmorona, porque todo o castelo que construiu era feito de areia simbólica e, de repente, nada parece ter sentido. Você olha para suas conquistas e se pergunta: era só isso? Essa pergunta tem derrubado mais pessoas do que qualquer falência. Porque não há vitória mais amarga do que a que revela que você venceu o jogo errado. E aqui está o que ninguém te conta. O desejo excessivo destrói vínculos. Quando você vê o outro como instrumento de desejo, ele deixa de ser pessoa, vira escada, vira validação, vira alvo. Você não ama, você consome, você não se entrega, você negocia. Você não constrói relações, você faz contratos emocionais disfarçados de afeto. Quantos relacionamentos você já viu afundarem porque uma das partes não atendia mais às expectativas? Desde quando amar virou depender de performance? Isso é o desejo falando. Ele reduz o sagrado à utilidade, transforma almas em produtos emocionais. Agora pense na espiritualidade. Quantas pessoas hoje buscam a espiritualidade, desejando algo em troca? Paz, milagres, cura, poder. Até mesmo a busca pelo despertar virou desejo. E o paradoxo é cruel. Quanto mais você deseja a iluminação, mais longe dela você está. Porque a iluminação nasce quando o desejo morre. Esse é o campo onde o desejo se torna armadilha espiritual. Você acredita estar transcendendo, mas apenas refinou sua ganância. E não para por aí. O desejo também cria guerra, literalmente. Territórios são disputados porque alguém deseja poder. Corporações exploram porque desejam lucro. Pessoas são descartadas porque alguém deseja eficiência. O desejo que você cultiva no silêncio do seu quarto é o mesmo desejo que molda impérios, revoluções, genocídios. A escala muda, o mecanismo não. E talvez o mais trágico de tudo, o desejo te impede de se amar, porque o amor próprio real exige aceitação do que é. Mas o desejo te empurra para o que falta. Você se olha no espelho e não vê quem você é, vê quem deveria ser. Você transforma sua vida num projeto inacabado e chama isso de evolução. Mas talvez isso não seja evolução. Talvez seja só mais uma forma sofisticada de fuga, e enquanto isso, sua verdadeira essência está trancada, silenciosa, pacientemente esperando que você desista de correr. Você sente isso, não sente? Esse cansaço profundo, essa sensação de estar sempre buscando algo que você nem sabe nomear. Essa dúvida que insiste em voltar quando tudo está quieto. Será que tudo isso faz sentido? Não é fraqueza, é lucidez, é o início do despertar. Mas atenção, o caminho à frente não é confortável, porque ele exige que você encare o que sempre evitou, que você reconheça que foi enganado, que você mesmo se enganou. Mas há uma saída, não simples, não indolor, mas real. Na próxima sessão, vamos atravessar essa fronteira. Vamos iniciar a rebelião contra o desejo, não com negação, mas com consciência. Você está prestes a descobrir uma liberdade que não depende de conquista, de sucesso ou de validação. A liberdade de ser inteiro, mesmo em silêncio. Você foi condicionado a acreditar que vencer é conquistar, que o guerreiro mais forte é aquele que deseja com mais intensidade. Mas talvez o verdadeiro guerreiro seja aquele que ousa parar de desejar, porque não há maior desafio do que silenciar o apetite de um ego faminto. Essa é a rebelião, não contra o mundo, mas contra a ilusão, contra a lógica que diz: você só será feliz depois da fama, depois do dinheiro, depois do corpo ideal, depois que alguém te amar. E se não houver depois? E se tudo que existe for este exato instante? Você aguentaria essa verdade? Nietzsche não acreditava em céu,
nem em redenção futura. Ele propôs um conceito brutal: o eterno retorno. Imagine viver esta mesma vida, com as mesmas escolhas, as mesmas dores, para sempre. Se essa ideia te aterroriza, talvez seja porque você ainda vive uma vida ditada por desejos alheios. A rebelião começa quando você inverte a equação. Em vez de correr atrás do que falta, você mergulha no que já é. Você questiona o desejo, não com ódio, mas com lucidez. Você para, respira, observa. Por que estou desejando isso agora? A pergunta certa pode desarmar um vício. Carl Jung nos mostra o caminho com uma afirmação simples e poderosa. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Você não precisa matar o desejo, precisa compreendê-lo. Olhar nos olhos da fera, perguntar o que ela protege, porque às vezes o desejo não é ambição, é medo. Medo de ser irrelevante, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente. E o medo, uma vez reconhecido, perde força. Você o transforma em presença. Essa é a primeira chave da libertação. Consciência. Observe seus desejos como um cientista observa um animal selvagem, sem julgar, sem reprimir, apenas vendo. A segunda chave é ainda mais subversiva. Redefina o sucesso. Você foi ensinado a medir sua vida por números. Quantos seguidores, quantos dígitos, quantas conquistas. Mas e se o verdadeiro sucesso for acordar e sentir paz? Sorrir para o silêncio. Olhar alguém nos olhos sem expectativa. Apreciar o que é, sem desejar o que falta. Isso não é passividade, é potência. É parar de viver em dívida com o futuro. Lembra de Viktor Frankl? Ele sobreviveu a Auschwitz, perdeu tudo, mas não perdeu o sentido. Porque ele descobriu que o ser humano pode encontrar propósito mesmo no sofrimento, principalmente no sofrimento. Você não precisa de uma vida perfeita, precisa de uma vida autêntica. E a autenticidade começa quando você ousa dizer: eu não preciso desejar isso. A terceira chave da rebelião é o desapego ativo. Isso não é renúncia mística, nem viver como eremita. É estar no mundo, mas não ser do mundo. É comer sem se tornar escravo do sabor. É amar sem possuir. É construir, mas poder destruir. É ter sem precisar. Você começa a ver que o prazer verdadeiro não vem de ter mais, mas de querer menos. Veja o paradoxo. Quando você deseja menos, você saboreia mais, porque está presente, inteiro, livre. Mas há resistência, porque essa rebelião vai destruir aquilo que você sempre usou para se definir. Ego, imagem, histórias. Você será tentado a voltar. O velho desejo sussurrará: só mais um passo, só mais uma conquista, e você será completo. Ignore. Você já é. E se não acredita nisso, experimente o radical. Fique em silêncio, desligue tudo. Apenas sente-se com você mesmo, sem estímulos, sem metas, apenas presença. Você vai sentir desconforto, vai sentir o corpo inquieto, o cérebro inquieto. É o vício do desejo se manifestando, como um organismo em abstinência. Mas se você resistir, vai sentir algo que poucos conhecem: a beleza do vazio, a plenitude do agora. E então algo muda. Você para de desejar para se preencher e começa a viver para se expressar. Você cria não para impressionar, mas porque existe algo em você que transborda. Você ama não para ser amado, mas porque o amor é simples, direto, verdadeiro. Essa é a verdadeira rebelião, ser inteiro em um mundo que lucra com a sua falta. Você não será entendido, porque quem não se liberta do desejo, teme quem se libertou. Você parecerá estranho, frio, distante, mas estará em paz. E a paz, meu amigo, é insuportável para quem ainda vive queimando. Prepare-se, porque no instante em que você deixar de desejar o que todos desejam, você se torna perigoso, incontrolável, livre. Na próxima sessão, revelaremos a verdade final, o insight mais profundo sobre o desejo, a chave que não apenas liberta,
mas transforma o desejo no seu maior aliado. Você está prestes a entender a verdadeira natureza do querer e por que ele nunca poderá te completar, mas pode, paradoxalmente, te libertar. Imagine acordar em um mundo onde você não deseja nada, não porque está apático, mas porque está cheio, transbordando. Imagine viver sem a urgência de alcançar, provar, conquistar. Você apenas é, e pela primeira vez, isso basta. Isso não é morte, é renascimento. A verdade final sobre o desejo não é sua negação, mas sua transcendência. Porque desejar é natural, mas viver como um servo do desejo é uma distorção. Você não veio ao mundo para se arrastar atrás de metas que evaporam ao toque. Você veio para existir, de forma total, consciente, presente. A revelação mais profunda é esta: o desejo não é o vilão, é o mensageiro. Ele aponta com dedos ansiosos para algo fora de você, mas o que ele realmente quer é te conduzir para dentro. Quando você deseja amor, não é o corpo do outro que você busca, é o retorno à sua própria inteireza. Quando deseja sucesso, não é o aplauso que importa, é a validação de que você é real. Quando deseja poder, não é domínio. É a tentativa de escapar do medo da impotência. Todo desejo é, na verdade, um eco, um chamado da parte esquecida de você. E enquanto você corre para o mundo, ela espera, silenciosa, no centro do seu ser. Schopenhauer via o desejo como dor, Nietzsche como força criativa, Jung como sombra e símbolo, Frankl como substituto do sentido. Mas talvez a verdade esteja na interseção entre eles. O desejo é sofrimento, sim, quando não compreendido. É poder, sim, quando usado com consciência. É sombra quando projetado. É sentido quando alinhado com o ser. Você só se torna livre quando compreende que o desejo não é um fim, é uma ponte entre o que o mundo quer que você seja e o que você é quando cala o mundo. E aí, algo curioso acontece. Você ainda sente desejo, mas ele já não te comanda. Você o observa, brinca com ele, usa-o como ferramenta criativa, não como mestre. Você começa a desejar de forma diferente, não para se preencher, mas para se expressar. Deseja pintar, não para reconhecimento, mas porque a alma quer cor. Deseja escrever, não para a fama, mas porque a palavra quer nascer. Deseja tocar, não para possuir, mas porque há amor para ser compartilhado. Esse é o desejo purificado, desejo sem carência, desejo sem medo, desejo que não vem da falta, vem da abundância. A diferença é radical. Antes, você era movido pela fome, agora, pela inspiração. Antes, você buscava escapar de si, agora, você se oferece ao mundo como presente. A vida deixa de ser corrida e se torna dança. E a dança não tem destino. A dança é o próprio sentido. Esse é o estado de presença, de liberdade absoluta, onde cada instante é fim e começo, onde nada falta, porque tudo já é. Você não precisa fugir, não precisa ter, não precisa mais desejar ser alguém, porque já é. E nesse silêncio interno, nesse vazio pleno, você encontra o que o desejo prometeu e nunca entregou: paz. Não a paz superficial das férias, mas a paz radical de quem não deve nada à existência, de quem não precisa correr porque já está em casa. E aí você olha para o mundo com outros olhos, vê as pessoas correndo, desejando, competindo e sente compaixão, não julgamento, porque você já esteve ali, preso, acreditando que tudo se resolveria no depois. Mas agora, você habita o agora. E isso muda tudo. Você percebe que o maior luxo da vida não é ouro, nem fama, nem prestígio. É atenção plena. É poder respirar profundamente e dizer: eu não quero mais ser outra coisa. Eu só quero ser o que já sou. Essa é a libertação final. Quando você vê que não há nada a alcançar, porque aquilo que você buscava sempre esteve dentro. O desejo então se curva e deixa de ser tirano.
torna-se servo, e você, finalmente livre, caminha leve. Não porque não tem mais vontades, mas porque nenhuma delas é maior que sua consciência. E agora, você pode voltar à correria, pode reabrir as redes, reacender os desejos antigos. Eles ainda estarão lá, te esperando, mas há um espaço novo dentro de você, um silêncio diferente, uma clareza. Você sabe que há outro jeito, um jeito mais real, mais inteiro, e isso você não pode mais esquecer. 3 perguntas finais para sua alma. Se você nunca mais desejasse nada, o que restaria de você? O que em você ainda está correndo atrás de algo? E por quê? Você tem coragem de viver uma vida que não precisa de aplauso? A filosofia do desejo não é sobre parar de desejar. É sobre desejar com consciência. É sobre olhar para o impulso e perguntar: isso vem da minha verdade ou da minha fuga? Você não precisa mais fugir. Você pode ficar, respirar, viver, desejar sim, mas desejar com lucidez, com presença, com liberdade. E talvez a verdadeira liberdade seja isso, desejar, sem precisar. Fim.